Salmo 18. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. A gente tem que agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Às vezes nós passamos muita luta, momento difícil, mas nós temos também que lembrar que o Senhor está todas com nós. E por isso que Davi ele glorificou a Deus e fez este salmo. Eu te amarei do coração, Senhor, fortaleza minha. Versículo 2. O Senhor é o meu rochedo e é o meu lugar forte e é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos maus inimigos. Versículo 4. Corda do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. No versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o céu, desde o seu templo, ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. No versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram, porquanto se indignou. No versículo 8. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvão, se acenderam dele. No versículo 9. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. No versículo 10. E montou nenhum querubim, e voou sobre as asas do vento. No versículo 11. Fez Deus trevas e o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. No versículo 12. Ao esplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. No versículo 13. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasa de fogo. No versículo 14. Despediu as suas setas e o espalhou, multiplicou raio e os perturbou. No versículo 15. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua preparação, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Versículo 16. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me de muitas águas. Versículo 17. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. No versículo 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. No versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Versículo 20. Recompensou-me, Senhor, conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a
pureza das minhas mãos. Versículo 21. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente no meu Deus. No versículo 22. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. No versículo 23. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. No versículo 24. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a pureza de minha mão perante os seus olhos. No versículo 25. Com o benigno de te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. No versículo 26. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. No versículo 27. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Versículo 28. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus, iluminará as minhas trevas. Versículo 29. Porque contigo entrarei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Versículo 31. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Versículo 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Versículo 33. Fez os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Versículo 34. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Versículo 35. Também me dê de o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. No versículo 36. Alegrar-te os meus passos, e os meus atalhos não vacilaram. No versículo 37. Perseguiu os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Versículo 38. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Versículo 39. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste bater debaixo de mim aquele que contra mim se levantaram. No versículo 40. Dê de mim também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. No versículo 41. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. No versículo 42. Então os esmiucei com o pó diante do vento. Deitei-os força como lama das ruas. Versículo 43. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. No versículo 44. Em ouvindo a minha voz, me obedecerão os estranhos
se submeterão a mim. No versículo 45, os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. No versículo 46, o Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. No versículo 47, é Deus que me vinga inteiramente, e eu sujeitei ao povo debaixo de mim. No versículo 48, o que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exalta sobre os que se levantam contra mim. Tu me livra dos homens violentos. Versículo 49, pelo que o Senhor te louvarei, entrei as nações, cantarei louvores ao teu nome. E o versículo 50, ele que agradece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, e com Davi, e com a sua prosperidade para sempre. Amém? Por isso, meu irmão, que você tem que louvar